Há histórias que começam com uma alegria e acabam numa lágrima. E há histórias que começam com uma lágrima e acabam por fim numa manhã serena. Esta é uma delas. Ouam até ao fim, porque a vida, como vão ver, tem sempre a sua maneira de pôr cada coisa no seu lugar. Ana e Nádia conheciam-se há mais de 30 anos. É assustador quando paramos para pensar. 30 anos em que duas pessoas crescem juntas, mudam juntas, envelhecem juntas, até já não se saber onde acaba uma e onde começa a outra. Tudo começara num outono frio, numa turma do 5º ano, em Coimbra. Ana chegara nova à escola, a meio do ano, o que é sempre a coisa mais difícil que há. Era uma menina calada, com o cabelo apertado num rabo de cavalo e uns olhos verdes tão grandes que os outros meninos paravam de brincar só para a olhar. Nádia recordava sempre a primeira impressão que tivera. Esta é metida, só pode ser metida, pensara ela, com aquela inveja infantil que se sente perante alguém demasiado bonito. Mas Ana revelara-se exatamente o contrário. Tímida, quase assustada. Não sabia bem como fazer amigos, e as outras crianças, sentindo a sua fragilidade, afastavam-se dela. Foi aí que Nádia fez algo que havia de unir os destinos das duas para sempre. Sentou-se ao lado dela na carteira e empurrou-lhe, sem dizer nada, metade da sua sanduíche de manteiga e doce. Ana levantou a cabeça, espantada. Nádia sorriu-lhe. E como só acontece às crianças, nesse instante nasceu uma amizade que havia de resistir a tudo. Ou pelo menos, foi o que a Ana acreditou durante muito tempo. Desde então foram inseparáveis. Partilhavam os cadernos, os segredos, os primeiros cigarros fumados à escondida por detrás do prédio, as primeiras paixões, as primeiras desilusões. Nádia era sempre a atrevida, a que falava alto e ria mais alto ainda, a que entrava primeiro numa sala. Ana era a calma, a que escutava, aquela a quem os outros recorriam quando precisavam de um ombro amigo. Complementavam-se. Era o que todos diziam. Vocês as duas são como sal e pimenta, brincava a mãe da Ana. Havia, porém, uma coisa que a Ana via e fingia não ver. À medida que cresciam, os rapazes começaram a reparar nela. Não na Nádia, que era, objetivamente, uma rapariga bonita, sempre bem arranjada, mas na Ana, que nem parecia dar-se conta de que era bonita. E isso roía a Nádia por dentro, como uma ferrugem silenciosa. Sorria, dava-lhe o braço, chamava-lhe a minha melhor amiga, mas algo, lá no fundo, rangia. A primeira vez que essa ferrugem veio à superfície, tinham as duas 17 anos. Chamava-se Victor. Era o rapaz por quem meio liceu suspirava. Alto, com um sorriso descontraído e uma mota velha que considerava a melhor máquina do mundo. Ana apaixonara-se por ele como só se apaixona uma vez, aos 17 anos, de corpo e alma, sem rede de segurança. E Victor, para espanto de todos, escolhera-a a ela, a rapariga calada de olhos verdes. Foram algumas semanas de felicidade pura. Passeios à beira-rio, um gelado partilhado do mesmo cone, cartas amarrotadas escondidas na mochila. Ana contou tudo à Nádia, até ao último arrepio. E a Nádia ouviu, sorriu, disse: "Fico feliz por ti." E ao mesmo tempo, crescia dentro dela uma decisão que, mais tarde, nem ela própria conseguiria explicar por completo. A Ana ainda vai ter muitos rapazes, dizia a Nádia para consigo. É bonita, os homens vão correr atrás dela toda a vida. Eu só tenho uma hipótese, uma só. E usou-a. Numa festa, numa noite em que a Ana ficara em casa com febre, Nádia aproximou-se do Victor. Riu-se das piadas dele, tocou-lhe no braço, olhou-o daquela maneira em que uma mulher diz a um homem, sem palavras, tudo o que lhe quer dizer. E o Victor, que tinha 17 anos e a cabeça de um rapaz de 17 anos, deixou-se levar. Ana soube dias depois, não pela boca da Nádia, mas por outra pessoa, o que doeu o dobro. Quando a confrontou, a Nádia não negou. Encolheu os ombros, com uma expressão estranha, entre a culpa e o desafio. Aconteceu, disse apenas. Não queria, mas aconteceu. Ana não gritou, não chorou à sua frente. Virou-se e saiu,
de costas muito direitas, e só em casa, com a cara enterrada na almofada, se desfez em pedaços. Não tanto por causa do Vitor, mas pela outra traição, a mais difícil de todas, a amiga, a irmã que escolhera para si. Não se falaram durante quase meio ano, um deserto inteiro. Ana perdeu peso, tornou-se ainda mais calada. Nádia, por sua vez, também perdeu o Vitor, que semanas depois se aborreceu e desapareceu, como costumam desaparecer os rapazes daquela idade. Ficara com as mãos vazias e a consciência pesada. Numa noite de março, Nádia bateu à porta da Ana. Chovia. Estava ali, encharcada, com o rímel corrido pela cara, e chorava de verdade. Perdoa-me, disse. Peço-te. Não consigo viver sabendo que te fiz isto. És tudo o que tenho. Perdoa-me e juro-te. Juro-te por tudo o que tenho de mais sagrado, que nenhum homem se vai voltar a meter entre nós. Nunca mais. E o coração da Ana, que era grande e mole e cheio de perdão, como acabam por ser sempre os corações de quem mais sofre no fim, cedeu. Abriu a porta. Abraçou a rapariga encharcada e a tremer. E choraram as duas, abraçadas, naquele limiar, jurando uma à outra que nada, absolutamente nada, as voltaria a separar. Guardem esse juramento, porque a vida, mais tarde ou mais cedo, cobra sempre a conta de cada palavra que dizemos com demasiada ligeireza. Nos anos que se seguiram àquela noite de chuva, a amizade entre Ana e Nádia pareceu sair fortalecida da crise, como um osso que sara mais duro no sítio onde partiu. Terminaram o liceu juntas, sentadas lado a lado no mesmo salão de festas, vestidas com vestidos emprestados de uma tia da Nádia. Tiraram a fotografia de despedida de turma, agarradas pela cintura, a rir tanto que os olhos se lhes fecharam na imagem. E essa fotografia, emoldurada, esteve durante anos pousada na cômoda do quarto da Ana, ao lado da fotografia da própria família. Depois do liceu, os caminhos separaram-se ligeiramente, pela primeira vez. Ana entrou num curso de contabilidade, prático e seguro, do género de escolha que os pais aprovam sem hesitar. Nádia, sempre mais aventureira, tentou a sorte num curso de relações públicas, convencida de que havia de brilhar em qualquer sala onde entrasse. Continuavam a encontrar-se todos os fins de semana, ora em casa de uma, ora em casa da outra, e as mães de ambas já se tratavam por tu, como se fossem também elas velhas amigas. Foi nesses anos de curso que Ana começou, lenta e discretamente, a perceber uma coisa sobre Nádia que levaria décadas a admitir por completo: que a amiga media o seu próprio valor pelo espelho dos outros. Bastava a Ana receber um elogio, um bom resultado, um olhar de admiração de um desconhecido na rua, para que Nádia, no minuto seguinte, encontrasse forma de desviar as atenções para si, com uma piada, uma história mais impressionante, um pormenor qualquer da sua própria vida que competisse com o da amiga. Ana notava, mas escolhia não notar. Era mais fácil assim. E, além disso, adorava Nádia. Adorava com aquele tipo de amor que se tem por uma irmã, incondicional, um pouco cego e, por vezes, perigosamente paciente. Encontraram os primeiros empregos quase ao mesmo tempo. Ana num pequeno escritório de contabilidade perto da Praça do Comércio de Coimbra, Nádia numa agência de eventos que organizava casamentos e festas de empresa. Foi nessa agência que Nádia descobriu plenamente o gosto pelo brilho, pelo champanhe servido em copos altos, pelas roupas caras que os clientes usavam nas festas que ela organizava para eles, mas que ela própria não podia ainda pagar. Vinha à casa da Ana ao fim do dia a contar histórias sobre aquele mundo com um brilho nos olhos que a Ana reconhecia como fome, embora ainda não soubesse bem fome de quê. Um dia, dizia-lhe Nádia, sentada no chão do quarto da Ana, a comer batatas fritas diretamente do saco, vou ter uma vida daquelas. Vais ver. Não vou ficar para sempre a organizar a festa dos outros. Ana ouvia, sorria, e nunca imaginou que aquela frase, dita com a leveza de quem sonha alto aos 20 e poucos anos, viria a moldar tantas decisões da amiga nas décadas seguintes. Os anos passaram, como passam os anos. Terminaram o liceu, depois os cursos, cada uma no seu caminho. Nádia casou primeiro. É claro que a Nádia casou primeiro.
Bonita, segura de si, habituada a ser o centro das atenções, encontrou rapidamente um homem à altura do seu brilho. Chamava-se André. Era um jovem bem parecido, com um falar quente e aqueles olhos que fazem uma mulher crer que, para ele, é a única no mundo. Ana gostava do André. Tinham uma relação bonita, de cunhados. Brincavam, davam-se presentes nas festas. Tem sorte, dizia Ana a Nádia. É um bom homem. E a Nádia sorria, satisfeita, como se aquela sorte lhe fosse devida por direito. Mas o casamento durou surpreendentemente pouco. Ano e meio, e depois separaram-se, com escândalo, com portas a bater, com palavras duras. Nádia contou a todos sempre a mesma versão, que discutiam sem parar, que o André era impossível, que não se entendiam. Ana acreditou, porque é isso que se faz com os amigos, acredita-se. Só muito, muito mais tarde, havia de saber a verdade sobre aquele divórcio. Mas isso a seu tempo. Após o divórcio de André, Nádia atirou-se à vida com um apetite quase desesperado. Casou outra vez, pouco tempo depois, sem grandes consequências, com um homem que a Ana apenas chegou a conhecer de vista. Depois ficou sozinha durante alguns anos, cada vez mais inquieta, cada vez mais apressada, como quem sente um relógio a bater algures nas costas. Ana, pelo contrário, não tinha pressa nenhuma. Passara dos 25 anos e ainda não casara, para desespero da mãe e para espanto de Nádia. Que estás tu à espera? Perguntava-lhe Nádia. Do príncipe encantado? Acorda, Ana! Não vais casar com nenhum eletricista da tua zona, seja ele quem for. Ana sorria e calava-se. A verdade é que ainda não lhe tinha aparecido ninguém capaz de lhe mover o coração. E ela não era do tipo que casa só para não ficar sozinha. Vira demasiado bem, em Nádia, aonde levava essa pressa toda. Foi aos 28 anos que conheceu o Rui. Não foi um amor de cinema. Não foi aquele relâmpago sobre o qual se escrevem canções. Rui era um homem comum, daqueles por quem passamos na rua sem lhes prestar atenção. Eletricista na fábrica, tal como o pai antes dele. Falava pouco, ria raramente, mas quando ria, ria com toda a alma. Tinha as mãos grandes e ásperas de quem trabalha, e uma doçura silenciosa no olhar. Conheceram-se no casamento de um colega. Rui trouxe-lhe um copo de água quando ela passou mal com o calor, e depois ficou ao lado dela, em silêncio, até se sentir melhor. Não lhe disse elogios, não se armou em conquistador. Ficou, simplesmente, ali. E a Ana, que passara a vida a ser aquela que fica ao lado dos outros quando precisam, sentiu, por uma vez, que alguém ficava ao lado dela. Casaram um ano depois. Na festa, Nádia apareceu mais bem vestida do que a própria noiva, como era seu costume, e a certa altura, inclinou-se ao ouvido da Ana. Ana, perdeste o juízo? Sussurrou-lhe, fingindo ajustar-lhe o véu. Olha bem para o teu futuro sogro. Dentro de 20 anos, o teu Rui vai ser a cópia dele. Barriga, boné, chinelos. Não conseguiste encontrar mesmo mais nada? Ana olhou para a pista de dança, onde o pai de Rui, um homem redondo e alegre, rodava torpemente a sua mulher, rindo os dois como duas crianças. E sorriu. Em compensação, o Rui só me ama a mim, respondeu, simplesmente. Nádia torceu o nariz, mas não disse mais nada. Seguiram-se bons anos. Anos comuns, desses que não se contam em filmes porque não tem neles traições nem dramas, apenas vida. Nasceu a Maria, uma menina com os olhos verdes da mãe. Depois, menos de um ano depois, nasceu o João, um rapazinho sério, igual ao pai. Rui trabalhava muito. Por vezes fazia horas extra para poder comprar aos filhos o que precisavam. Chegava a casa cansado, com aquele cheiro de metal e de cabo queimado na roupa, mas nunca estava demasiado cansado para ler a Maria uma história ou arranjar a bicicleta do João. Não eram ricos. Viviam num apartamento no centro de Coimbra, uma das poucas coisas de que Rui se orgulhava, embora, na verdade, o apartamento fosse dos pais dele, que lhe o tinham deixado para criarem ali os filhos. Não faziam férias caras, mas ao domingo iam todos até à serra, com um cesto cheio de comida fria e do bolo feito pela Ana, e ficavam num cobertor estendido
até o sol se escondia por detrás das montanhas. Olha o que eu tenho, dizia por vezes a Ana para si mesma, vendo os filhos a correr pela erva e o Rui a adormecer com o boné sobre a cara. Tenho tudo o que preciso. Não eram ricos, mas em casa deles havia sempre calor e cheirava sempre a qualquer coisa boa. Ana cozinhava como cozinhara a mãe dela e a avó antes dela. Arroz de forno ao domingo, bolo de maçã quando chovia, uma canja que espantava qualquer resfriado. Rui, que não era de palavras, mostrava o afeto de outra forma. Arranjava tudo em casa antes que ela tivesse tempo de se queixar. Punha-lhe de manhã a chávena de café exatamente onde ela gostava, e no inverno aquecia-lhe as pantufas no radiador antes de ela se levantar. As noites de inverno eram as mais bonitas. Juntavam-se os 4 no sofá, debaixo do mesmo cobertor, a ver algum filme antigo. Maria adormecia sempre primeiro, com a cabeça no ombro da mãe. João lutava contra o sono até ao fim, decidido a ver o final. E a Ana, olhando para os 3, sentia o peito encher-se de uma gratidão tão grande que quase doía. Não lhe faltava nada. Ou pelo menos, assim o queria. A felicidade tem esse dom estranho. Enquanto a temos, achamo-la eterna, e só quando a perdemos, entendemos como fora frágil. 12 anos durou aquela paz. 12 anos em que a Ana se considerou, com toda a sinceridade, uma mulher feliz. Havia pequenos rituais que só uma família como a deles conhecia. Todos os anos, na véspera do Natal, Rui vestia-se de Pai Natal com um fato surrado, comprado ainda antes de a Maria nascer, e batia à porta como se viesse mesmo de muito longe, com um saco de presentes ao ombro. Maria, mesmo já crescida o suficiente para suspeitar da verdade, fingia sempre acreditar, só para ver o pai feliz com a brincadeira. João, esse, levou mais tempo a perceber, e quando finalmente percebeu, em vez de se sentir traído, decidiu entrar na conspiração e ajudar o pai a manter o Pai Natal vivo para as crianças mais pequenas da rua. No verão, havia sempre uma semana de férias na casa de uma tia de Rui, perto de Peniche, onde os 4 dormiam todos no mesmo quarto pequeno e passavam os dias na praia, queimados pelo sol, cheios de areia entre os dedos dos pés. Ana recordava esses dias com um carinho quase físico. O cheiro a protetor solar, misturado com maresia, o som das gaivotas, o peso morno dos filhos adormecidos ao colo no autocarro de regresso à casa. Havia também as pequenas discussões, como em qualquer casamento. Rui tinha o hábito irritante de deixar as ferramentas pelo meio da sala, depois de arranjar qualquer coisa. E Ana tinha a mania de reorganizar os armários da cozinha sem avisar, o que o deixava, invariavelmente, à procura de uma caneca durante 10 minutos. Mas eram discussões pequenas, sem veneno, do género que se resolve com um beijo na testa e uma chávena de café estendida em sinal de paz. Ana costumava dizer à mãe ao telefone que tinha encontrado no Rui exatamente aquilo que uma mulher precisa. Não um príncipe de conto de fadas, mas um homem em quem se pode confiar às escuras, sem medo. A mãe, que enviuvara jovem e sabia bem o preço de um bom casamento, respondia sempre a mesma coisa. Guarda esse homem, filha. Homens assim já não se fazem como antigamente. Os filhos cresceram a ver os pais tratarem-se com respeito, mesmo nos dias maus, mesmo cansados, mesmo depois de um turno duplo na fábrica ou de uma noite sem dormir com um dos meninos doente. Maria, mais tarde, havia de dizer a uma amiga que o seu modelo de amor, aquele que procuraria sempre nos próprios namorados, era o dos pais. Paciência, presença e nunca, nunca uma palavra dita apenas para magoar. João, por seu lado, aprendeu do pai o gosto por arranjar as coisas com as próprias mãos em vez de as substituir, uma lição que o haveria de acompanhar para o resto da vida, muito depois de a família se ter reconfigurado de outra maneira. Nádia, entretanto, subira por outro caminho. Depois de anos de procura, encontrara finalmente aquilo a que chamava um homem sério. Chamava-se Arcádio. Era muito mais velho do que ela, quase careca, com uma barriga que lhe saía por debaixo da camisa e com uma voz de quem está habituado a que lhe deem razão. Mas tinha dinheiro. Tinha muitíssimo dinheiro. E para Nádia, esse dinheiro brilhava mais do que qualquer outra coisa. De repente,
a vida de Nádia enchera-se de coisas. Um carro caro, que conduzia demasiado depressa pela cidade. Roupa de marca, malas que custavam um salário mensal da Ana, joias que trocava como luvas. E, por fim, uma casa de campo encantadora na Serra da Estrela, numa vila seleta, onde tinham as suas casas de férias toda a espécie de gente, com cargos e contas bem cheias. Tens mesmo de vir ver a casa, dizia Nádia a Ana ao telefone, com aquela voz nova, um pouco doce demais, um pouco alta demais. É um sonho. Ar puro, sossego, pinheiros. O Arcádio comprou-ma porque me apeteceu, assim de repente, um bocadinho de natureza. Ana alegrava-se por ela, sinceramente, embora sentisse como, pouco a pouco, se afastavam uma da outra. Já não falavam todos os dias como antigamente. O mundo de Nádia tornara-se demasiado grande, demasiado brilhante para a vida simples da Ana. O ratinho do campo não se dá com a chinchila, brincava Nádia, e ria-se. E Ana ria também, embora a piada a picasse mais do que alguma vez teria admitido. A vida na serra tinha os seus rituais próprios, bem diferentes dos da Ana. Nádia contratara uma mulher da aldeia para lhe limpar a casa 2 vezes por semana e outra para lhe cuidar do jardim, um jardim enorme com roseiras trazidas de um viveiro caro perto de Viseu. Organizava jantares para os vizinhos, todos eles gente com carros grandes e sotaques de Lisboa, em que se servia vinho do Douro envelhecido e se falava de investimentos e de viagens ao estrangeiro. Nádia vestia-se para esses jantares como se fosse representar um papel, e, de certa forma, era exatamente isso que fazia. Por vezes convidava a Ana para passar um fim de semana na casa de campo, e a Ana ia, encantada com a paisagem, mas sempre com a sensação incômoda de estar a visitar um museu em vez de uma casa. Tudo ali parecia demasiado perfeito, demasiado arranjado, sem o desalinho quente e vivo da própria casa da Ana, onde havia sempre um brinquedo esquecido no chão ou uma louça a escorrer no lava-louça. Arcádio, quando estava presente, tratava a Ana com uma cortesia distante, do género que se reserva às visitas que não interessam verdadeiramente, e passava a maior parte do tempo fechado no escritório, ao telefone, a falar de negócios que a Ana nunca chegava a entender bem. Nas raras vezes em que se sentava à mesa com todos, fazia perguntas sobre o trabalho do Rui na fábrica, com um tom que, sem ser propriamente desdenhoso, deixava perceber que considerava aquilo um trabalho menor, coisa de quem não tinha tido, na vida, a sorte ou o discernimento de subir mais alto. Ana voltava sempre destas visitas com uma sensação estranha, uma espécie de alívio ao entrar de novo em sua própria casa pequena e desarrumada, ao sentir o cheiro familiar do jantar de Rui e ouvir os filhos a gritar de alegria por vê-la chegar. Prefiro a minha vida à dela, confessou uma vez à mãe, quase com surpresa na própria voz, como se aquilo fosse uma descoberta e não uma certeza há muito estabelecida. Tudo naquela casa brilha, mas nada me pareceu nem uma única vez verdadeiramente quente. Mas aquele brilho, como todo brilho comprado, apagou-se rapidamente. Depois de 4 anos, Arcádio traiu-a, com uma mulher mais jovem, e como dizia Nádia entre dentes, muito mais descarada. Abandonou-a sem grandes explicações, tal como se abandona algo de que já nos cansamos. Numa noite, Nádia apareceu à porta do apartamento da Ana. Chorava. Cheirava a perfume caro, misturado com conhaque ainda mais caro. O cheiro que Ana havia de reconhecer mais tarde, como o cheiro do desespero de Nádia. Ele traiu-me, soluçou. O canalha, aquele velho fedorento traiu-me a mim. Ana abraçou-a, consolou-a. Ficou com ela até de madrugada, exatamente como fizera 30 anos antes, naquele limiar chuvoso. Porque era isso que a Ana fazia. Perdoava, consolava, ficava. Arcádio, ao partir, não a deixara propriamente com as mãos vazias. Prestaram-lhe o carro, algum dinheiro em conta e, sobretudo, a casa de campo na serra. Mas Nádia não se importava com nada disso. Sentia-se atirada para o lixo. Velha, indesejada. E nesse estado, fechou-se na casa encantadora da montanha, entre os pinheiros que outrora tanto elogiara, e recusou-se a ver mais ninguém. Os dias passavam, e Nádia não atendia ao telefone.
De vez em quando enviava uma mensagem curta, só para mostrar que ainda estava viva, e depois voltava a calar-se. Ana começou a preocupar-se. Conhecia demasiado bem a Nádia para não sentir que desta vez havia algo verdadeiramente errado. Foi assim que decidiu, numa manhã de verão, ir vê-la. Ver com os próprios olhos que a amiga de sempre estava bem. Se soubesse o que ali havia de ver, talvez nunca tivesse ido. Era um dia de julho em que o ar tremia de calor. Ana tinha tirado a tarde livre, depois de o cabeleireiro lhe ter cancelado a marcação, e em vez de voltar para casa, decidiu de repente que aquilo era um sinal. Vou à casa da Nádia, disse para si. Passou pelo mercado, comprou pêssegos, tomates maduros, um bolo quente e uma garrafa daquele vinho doce de que a Nádia tanto gostava, e apanhou o autocarro para Manteigas. A viagem durou quase 1 hora. O autocarro sacudia, a rádio tocava baixinho músicas antigas, e a Ana olhava pela janela às colinas que se desenrolavam em direção aos pinhais. Pensava na Nádia, na maneira como a vida virara uma e outra, e em como ela, Ana, estava agradecida pela paz da sua própria casa. Ela ainda vai encontrar alguém, pensava sobre a amiga. Vai recuperar. Tem tanto para dar. Da paragem faltavam ainda uns 2 quilómetros a pé, por um caminho de terra ladeado de muros altos, por detrás dos quais se viam telhados caros e piscinas azuis. O sol batia com força. Ana mudava os sacos de mão em mão, enxugando a testa, e já imaginava, contente, a cara de espanto da Nádia quando a visse à porta. Então, quando a casa da Nádia já estava perto, o olhar da Ana deteve-se num carro estacionado junto ao portão. A princípio, apenas se espantou. Então tem visitas, pensou, e por um instante ficou aborrecida consigo mesma por não ter telefonado antes. Mas quanto mais se aproximava, mais o passo lhe ficava hesitante. Aquele carro, conhecia-o, um Dacia Logan cinzento, com um risco na asa traseira, um risco que conhecia tão bem que o coração já lhe batia de outra maneira. Aproximou-se, verificou a matrícula, e embora soubesse de memória, leu-a 2 vezes, depois 3, como se as letras e os números se pudessem, por algum milagre, rearranjar por si próprios. Sem dúvida nenhuma, era o carro do Rui. Mas como? Como tinha o carro do Rui ido dar ao portão da casa da Nádia? Rui nunca lá tinha estado, não sabia sequer o endereço. Nádia vivia naquela casa havia apenas alguns meses, e o Rui e ela nem eram propriamente amigos, apenas se saudavam com educação nas refeições de família. Ana tinha dito ao marido de manhã que ia ao cabeleireiro. Não lhe tinha falado da Nádia. Ela própria só soubera, 1 hora antes, que ali viria. Tirou o telefone com as mãos a tremer. Nenhuma chamada do Rui, nenhuma mensagem. Nada que explicasse, que tranquilizasse, que tapasse aquele vazio que se abria de repente sob os seus pés. O portão estava meio aberto. Ana empurrou-o devagar. A dobradiça rangeu, e pareceu-lhe que aquele som se ouvia até ao fim do mundo. Entrou no quintal. Andando sem ruído, quase em bicos de pés, esgueirou-se junto à sebe e aproximou-se da casa. O coração batia-lhe tão forte que temia que alguém o ouvisse lá dentro, e ao mesmo tempo roía um pensamento vergonhoso. Que estás tu a fazer? Por que te esgueiras como uma ladra pelo quintal da tua amiga? Vai já sentir-te ridícula. Vai revelar-se uma tolice, uma coincidência, e vão rir-se juntas. Parou debaixo da janela aberta da sala. A cortina balançava suavemente na brisa quente. Levantou-se em bicos de pés e olhou para dentro. Viu Rui de perfil. Estava sentado à mesa, de costas meio voltadas para ela, a comer qualquer coisa. Em casa da Nádia. À mesa da Nádia. Como se estivesse em casa. Ana recuou, encostando-se à parede, com a respiração suspensa. E foi então que ouviu a voz da Nádia, alegre, à vontade, aquela voz que conhecia há 30 anos. Então, que te parecem os meus domínios? Chique, não há outra palavra, respondeu Rui, e Ana mordeu o lábio ao ouvir a voz dele tão familiar naquele lugar tão estranho.
E que sítios bonitos por aqui à volta. Enquanto vinha de carro, quase fiquei tonto com o cheiro a pinheiro. Bom, disse Nádia, e na voz dela insinuara-se algo, uma nota brincalhona. Comeste, descansaste da viagem. Estás pronto para te pôres a fazer aquilo para que vieste? De dentro, ouviu-se a risada sonora da Nádia, aquela risada grossa, de mulher segura de si. Ana, apesar do calor, gelou. Aquilo para que vieste. As palavras rodavam-lhe na cabeça, chocavam contra as paredes, rolavam cada vez mais para baixo. Que tinha o Rui vindo ali fazer? A que se ia pôr? Por que ria a Nádia assim? Mais tarde, muito mais tarde, Ana havia de recordar aquele momento como uma encruzilhada. Poderia ter ido embora. Poderia ter-se virado, saído pelo portão, fingido para sempre que nada tinha visto nem ouvido. Talvez assim tivesse sido mais fácil. Mas a Ana não era feita de fingimento. Assim, sem pensar mais, contornou a casa, subiu os poucos degraus e abriu a porta de par em par. Olá, Nádia, disse com uma voz que quase não reconhecia como sua. Cheguei. Por um instante, na sala instalou-se um silêncio de pedra. Rui ficou petrificado com o garfo no ar. Nádia virou-se, e no rosto dela passou, fulminante, uma expressão que Ana nunca havia de esquecer. Primeiro susto, depois cálculo. Depois, num segundo, um sorriso largo, brilhante, perfeito. Ai, tu, de onde é que apareceste? Exclamou Nádia, vindo ao seu encontro com os braços abertos. Vim ver como estavas, disse Ana, sem tirar os olhos do Rui. Não atendes o telefone. Fiquei preocupada. Ouve, aquele carro lá fora não é o do Rui? Pois é, o Rui está aqui, disse Nádia rapidamente, demasiado rapidamente. E foi então que veio a mentira, a deslizar suave, como se tivesse sido preparada de antemão. Queríamos fazer-te uma surpresa de aniversário. Fazes 40 anos, Ana. Não é coisa pouca? Combinámos uma coisa bonita, eu e o Rui. E tu? Ai, tu arruinaste-nos toda a surpresa. Ana pestanejou. Mas tínhamos ficado combinados de não festejar mais os aniversários. Eu disse que aos 40 não queria. Ora, deixa-te de tolices, cortou Nádia, agarrando-lhe o braço e puxando-a para dentro. De qualquer forma, temos de te dar os parabéns, não é? Não vais agora ficar chateada connosco só porque gostamos de ti. Rui levantou-se torpemente da mesa, baixou a cabeça e murmurou algo parecido com uma saudação. Ana olhou nos olhos, à procura de uma resposta. Ele desviou o olhar. Foi a primeira vez em 12 anos que o Rui não conseguiu sustentar-lhe o olhar. Voltaram para casa juntos, de carro, quase sem trocar palavra. A viagem, que durou mais de uma hora, pareceu a Ana uma vida inteira. Olhava pela janela as colinas que escureciam lentamente e na cabeça travava-se uma luta que ninguém de fora suspeitaria. Saiu tudo tolo, disse o Rui por fim, quando estacionaram à porta do prédio. Perdoa-me. Queria que fosse uma surpresa. Ana acenou com a cabeça. Não perguntou porque não lhe tinha atendido o telefone. Não perguntou porque se tinha rido a Nádia assim, porque falavam sobre aquilo para que vieste. Porque nenhum dos dois parecera nem por um instante alguém a preparar uma surpresa alegre. Não perguntou porque tinha no seu íntimo demasiado medo da resposta. Porque aquelas perguntas, se começasse a fazê-las, arrastariam consigo um fio, e no fim do fio havia um abismo para onde a Ana não queria olhar. A explicação da Nádia não batia certo com o feitio do Rui. Em 12 anos de casamento, o Rui nunca lhe tinha feito uma única surpresa. Não era do seu feitio. Esquecia aniversários, só comprava flores quando ela lhe lembrava. Não era homem de conspirações, nem de festas preparadas em segredo. E, no entanto, fora precisamente ele que percorrera uma hora de estrada até à casa de uma mulher que mal conhecia, só para preparar à mulher uma surpresa? Ana sabia tudo isto. Sentia-o, como um espinho enfiado por debaixo das costelas. Mas escolheu não escavar. Porque se escavasse, toda a sua vida, a casa, os filhos, os 12 anos de paz, tudo se poderia desmoronar num instante. E por vezes,
É mais fácil crer numa mentira bonita do que olhar de frente para uma verdade feia. Assim, a Ana disse a si mesma com obstinação que tinha sido de facto uma surpresa. E Nádia, como se lhe tivesse adivinhado o pensamento, teve o cuidado de reforçar a mentira. 2 semanas depois, mesmo no dia de aniversário da Ana, organizou-lhe um dia como ela nunca tinha tido. Levou-a a um picadeiro, onde andaram as duas a cavalo por trilhos de montanha, rindo como duas colegiais. Depois um piquenique num prado, com champanhe fresco e um bolo trazido de propósito da cidade. Nádia fez um brinde, com os olhos em lágrimas. "A minha melhor amiga", disse. "A mulher com o coração mais puro que conheço. Que tenhas só coisas boas, Ana. Mereces tudo de bom que há no mundo." E Ana, comovida até às lágrimas, abraçou-a e disse a si mesma, finalmente, que tinha sido tola por suspeitar, nem que fosse por um instante. "Olha que amiga eu tenho", pensou. "E eu, que mal pensei dela." O espinho por debaixo das costelas calou-se, mas não desapareceu. Ficou ali, profundo, à espera. Aquele verão foi, à superfície, um dos mais felizes da vida da Ana. Os filhos cresciam bem. Maria mostrava um talento surpreendente para o piano e João passara todo o campeonato regional de natação sem perder uma única prova. Rui recebera um pequeno aumento na fábrica e prometera levar todos no verão seguinte ao Algarve, pela primeira vez na vida deles. Por fora, tudo parecia caminhar bem. Mas por dentro, algo na Ana continuava desperto, vigilante, como um animal que sente uma tempestade antes de qualquer nuvem aparecer no céu. Observava o Rui com o canto do olho. Notava quando ele demorava mais tempo do que o costume a responder a uma mensagem. Notava quando desligava a chamada demasiado depressa ao entrar ela na sala. Nunca encontrou provas de nada. Nunca o apanhou em nenhuma mentira concreta. Mas a intuição de uma mulher, dizia sempre a mãe da Ana, é mais precisa do que qualquer prova. O outono chegou cedo naquele ano, com chuvas frias e céus cinzentos que pareciam nunca ter fim. E foi num desses dias cinzentos que o telefone da Ana tocou no trabalho. "Ana", disse a voz da Nádia, estranhamente fina, estranhamente pequena. "Preciso que venhas ao hospital. Descobriram-me uma coisa. No peito." O mundo da Ana parou. Todo o rancor acumulado, toda a suspeita, todo aquele espinho por debaixo das costelas, tudo isso desapareceu num único segundo, varrido por um medo mais antigo e mais forte do que qualquer ciúme, o medo de perder quem se ama. Os exames confirmaram um tumor maligno na mama esquerda. Havia de operar, e depois haveria tratamentos, e ninguém podia prometer nada com certeza. Nádia, que sempre fora forte, a atrevida, a que ria mais alto do que todos, encolheu-se de repente como uma criança assustada. Ana esteve ao lado dela em cada passo daquele caminho. Levou-a às consultas, ficou sentada nos corredores frios do hospital enquanto Nádia era operada. Levou-lhe sopa à casa quando ela não tinha forças para cozinhar. Numa altura, chegou mesmo a passar a noite sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama de hospital, tendo a mão da Nádia entre as suas, enquanto esta gemia, meia adormecida pelos sedativos. "Por que és tão boa para mim?" perguntou a Nádia numa dessas noites, com a voz pálida e fraca. "Depois de tudo o que te fiz na vida, e ainda aqui estás." "Porque somos amigas", respondeu simplesmente a Ana. "E as amigas ficam." Foram meses duros para toda a família. Ana dividia os dias entre o trabalho, os filhos e as idas ao hospital, muitas vezes chegando a casa depois da meia-noite, exausta, para encontrar Rui à espera na cozinha, com um prato de comida aquecido, sem perguntas, sem exigências, apenas com aquela presença silenciosa que sempre fora a marca dele. Maria, já crescida o suficiente para compreender a gravidade da situação, ajudava a tomar conta do irmão mais pequeno, sem que a mãe precisasse de pedir. Nunca, em nenhum momento daqueles meses, alguém da família da Ana hesitou em ajudar a Nádia, apesar de todas as pequenas fricções do passado. Era assim que a Ana tinha sido criada, e era assim que criava também os seus filhos. A família ajuda-se, os amigos ficam, e a doença não escolhe quem merece ou não merece compaixão. Nas raras vezes em que a Nádia se sentia com forças, telefonava a Ana só para conversar sobre trivialidades,
sobre um programa de televisão, sobre a receita de um bolo, como se precisasse desesperadamente se lembrar de que a vida continuava a ser feita também de pequenas coisas sem importância, e não só de exames e agulhas e salas de espera frias. O próprio Rui, apesar de tudo o que ainda estava para se revelar, mostrou-se naqueles meses um genro dedicado, num sentido informal em que sempre tinha tratado a Nádia como quase família. Foi ele quem, mais do que uma vez, conduziu a Ana ao hospital de madrugada quando o carro dela estava na revisão, esperando horas no parque de estacionamento sem uma palavra de queixa. Mais tarde, quando tudo se soube, esse detalhe havia de atormentar a Ana de forma particular. A ideia de que, enquanto a ajudava a cuidar da amiga doente, uma parte dele escondia já um segredo que tornaria toda aquela generosidade ambígua, manchada, impossível de recordar com pureza. A operação correu bem. Os tratamentos que se seguiram foram duros, mas, felizmente, eficazes. Ao fim de alguns meses, os médicos declararam Nádia fora de perigo. Deveria ter sido, para ambas, motivo de alegria pura. Mas algo em Nádia tinha-se quebrado, e não era o corpo. A doença deixara-lhe marcas. Perdera parte do cabelo durante a quimioterapia, e embora tivesse voltado a crescer, nunca mais foi o mesmo cabelo espesso e brilhante de que ela tanto se orgulhava. O corpo, magro e marcado pela cirurgia, já não correspondia à imagem que Nádia sempre tivera de si própria. E por dentro, algo se tinha corroído de vez. A certeza de que, fosse o que fosse que a vida lhe atirasse, Nádia haveria sempre de ser a mulher mais bonita da sala. Agora sentia-se gasta, usada, feia. E para cada mulher que se sente assim, existe sempre uma comparação cruel à espera na esquina. Para Nádia, essa comparação tinha um nome: Ana. Ana que continuava com o mesmo cabelo espesso de sempre. Ana que continuava tão bonita como aos 20 anos. Ana que tinha um marido que a amava, filhos saudáveis, uma vida inteira ainda pela frente. Ana que tinha tudo o que a Nádia, de repente, sentia ter perdido para sempre. Foi numa tarde de primavera, quase um ano depois do diagnóstico, que Nádia apareceu em casa da Ana sem avisar. Os filhos estavam na escola, Rui no trabalho. Estavam as duas sozinhas na cozinha, a beber chá, como tantas outras vezes na vida. Ana, disse Nádia de repente, pousando a chávena com um estalito seco sobre a mesa. Preciso de te pedir uma coisa. E preciso que me ouças até ao fim, antes de dizeres nada. Ana olhou-a, sem entender. Dá-me o Rui, disse Nádia. Sem gritos, sem lágrimas, apenas com uma calma fria que assustou a Ana mais do que qualquer grito. Sei que parece de loucos, mas ouçam-me. Estive quase a morrer, Ana. Vi a morte de perto e percebi que nunca tive nada de verdade meu. Nunca tive um homem que me amasse de verdade. Só me amavam por aquilo que eu parecia por fora. E tu tens o Rui, um homem bom, que fica, que não desiste. E eu apaixonei-me por ele, já há muito tempo. Estás a dizer disparates, disse a Ana, levantando-se da mesa, com o coração a bater descontroladamente. O Rui é meu marido. Aquele dia na casa de campo, continuou Nádia sem parar, sem sequer piscar os olhos. Não foi nenhuma surpresa de aniversário. Chamei-o lá para lhe dizer o que sentia. E ele ficou. Passou a tarde comigo. E se tu não tivesses aparecido? Ana sentiu como se o mundo se abrisse ao meio debaixo dos seus pés. Tudo o que fingira não ver, tudo o que enfiara para debaixo das costelas naquele dia de julho, subiu à tona de uma só vez, como um afogado que finalmente rompe a superfície da água. Sai, disse com uma voz que nem parecia sua. Sai da minha casa agora mesmo. Nádia não se moveu. Sai, gritou a Ana, agora sim, com toda a força dos pulmões, apontando para a porta. E nunca mais voltes a pôr os pés aqui. Nunca mais na vida. 30 anos, Nádia. 30 anos de amizade. E tu vais dizer-me isto à minha cara, na minha própria cozinha? Nádia levantou-se, lentamente, e antes de sair, disse ainda uma última frase, baixinho, quase com pena. Eu, pelo menos, tive a coragem de te dizer a verdade. Depois de Nádia sair, Ana ficou sentada no chão da cozinha,
incapaz de se levantar, durante quase 1 hora. Quando finalmente encontrou forças, esperou pelo Rui à porta, e mal ele entrou por ela, sem tirar o casaco, perguntou-lhe apenas uma coisa. É verdade? Rui não perguntou o que era. Não fingiu não entender. Empalideceu. E esse próprio pálido foi a confissão mais completa que a Ana podia ter recebido. Aconteceu uma vez, disse por fim, com a voz rota, depois de o Arcádio ter deixado. Foi chamar-me para arranjar uma coisa na instalação elétrica do apartamento antigo dela, ainda antes de se mudar para a serra. Estava desfeita, a chorar, e eu não sei explicar, Ana. Foi um erro, um único erro, e arrependi-me logo no minuto seguinte. E naquele dia, na casa de campo? Perguntou a Ana, com a voz a tremer. O que foi aquilo? Ela chamou-me lá para acabar aquilo de vez, disse o Rui, olhando-a nos olhos, quase a suplicar que ela cresce. Eu queria dizer-lhe que tinha sido um erro, que nunca mais se repetiria, que te amo a ti e mais a mais nenhuma. Foi por isso que fui, para acabar aquilo. E tu apareceste antes que eu conseguisse dizer-lhe. E por que não me disseste a verdade nesse dia? Gritou a Ana. Porque deixaste que ela mentisse sobre uma surpresa de aniversário? Porque me deixaste crer que tinha sido tola por suspeitar? Tinha medo, admitiu o Rui, com lágrimas nos olhos. Ele que a Ana nunca tinha visto chorar em 12 anos de casamento. Tinha medo de te perder. Sabia que se te dissesse a verdade, ias-me deixar. E não conseguia perder, Pana. Nem a ti, nem aos meninos. Ana ficou a olhá-lo durante muito tempo, sentindo como algo dentro dela se ia, lenta e definitivamente, apagando. Devias ter confiado em mim, disse por fim, muito baixinho. Devias ter-me dito a verdade nesse dia, mesmo sabendo que ia doer. Agora não posso ficar ao teu lado. Passaram algumas semanas difíceis. A Ana levou os filhos para a casa da mãe, precisando de espaço para pensar, longe do olhar suplicante do Rui, que lhe telefonava todos os dias, que aparecia à porta com flores, que pedia desculpa de todas as formas que um homem sabe pedir desculpa. Prometia que nunca mais. Prometia que a amava só a ela. Prometia. Ao fim de um mês, por causa dos filhos, sobretudo por causa dos filhos, a Ana voltou para casa. Mas algo, entre ela e o Rui, tinha ficado rachado, como uma parede que depois de um terremoto se pinta de novo, mas nunca deixa de ter a fenda por debaixo do estuque. Continuavam casados, continuavam a criar os filhos juntos, mas a confiança antiga, aquela confiança total e despreocupada, essa nunca mais voltou por completo. Foi numa tarde de outono, quase 1 ano depois de tudo aquilo, que Ana se cruzou com Nádia na rua, junto ao mercado. Não se falavam desde aquele dia na cozinha. Nádia estava mais magra, mais pálida, mas com aquele mesmo brilho duro no olhar. Ana, disse ela, parando-lhe o caminho. Já que nos cruzamos, quero dizer-te uma coisa, já que, de qualquer forma, me odeias. Não tenho nada para falar contigo, disse a Ana tentando passar. Sabias, disse Nádia, com uma voz baixa e cortante como uma lâmina, que não foi só uma vez? Naquele mês em que estiveste em casa da tua mãe, o Rui veio ver-me, 2 vezes. Na tua própria casa, Ana. Na tua própria cama. O chão pareceu novamente abrir-se debaixo dos pés da Ana. Estás a mentir, murmurou, mas mesmo enquanto dizia, algo nela já sabia que não era mentira. Não estou a mentir nada, disse Nádia, e do bolso do casaco tirou qualquer coisa pequena, que atirou para a mão da Ana antes de se afastar. Isto deve ser teu. Deixei-o cair lá sem querer. Era um brinco. Um brinco de esmeralda, parte de um par que a própria Ana tinha dado à Nádia anos antes, num aniversário. Ana reconhecia-o perfeitamente. E de repente, veio-lhe à memória um pequeno detalhe, insignificante na altura, mas que agora ganhava um novo e terrível sentido. Pouco depois de ter voltado da casa da mãe, tinha estranhado não encontrar os lençóis bons no lugar de sempre. O Rui tinha-lhe dito que os tinha lavado, porque ela tinha chegado cansada da viagem e ele quisera poupar-lhe trabalho. Na altura, Ana até lhe tinha agradecido, comovida com o gesto. Nessa noite, quando Rui chegou a casa,
Ana estendeu-lhe a mão com o brinco pousado na palma, sem dizer nada. Rui olhou para o brinco, depois para a cara da Ana. E naquele instante, compreendeu que não havia mentira que pudesse ainda salvá-lo. Ana, começou. Não, cortou ela, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Nenhuma palavra. Já ouvi promessas suficientes para uma vida inteira. Desta vez, acabou mesmo. E desta vez, foi mesmo. Ana pôs um advogado a tratar do divórcio na semana seguinte. Foi precisamente nessa altura, quando a vida da Ana parecia ter-se reduzido a escombros, que uma colega do trabalho, Catarina, lhe fez um convite. Vou ao Algarve, à Albufeira, disse-lhe Catarina, um dia ao almoço. Tinha ido com a minha irmã, mas ela partiu a perna esta semana, uma tolice qualquer com a bicicleta, e agora não pode ir a lado nenhum. Tenho os bilhetes de avião comprados, o hotel pago, tudo. Vem tu comigo, Ana. Preciso de te ver longe daqui por uns dias, mesmo que seja só uma semana. Ana, ao princípio, hesitou. Como ia deixar os filhos? Como ia deixar a vida em suspenso, precisamente agora que tudo estava tão instável? Mas depois pensou em como precisava, de facto, de respirar outro ar, de ver outro mar que não fosse aquele que conhecia de cor. Os pais dela ficariam de bom grado com os netos por uma semana. E assim, Ana aceitou. O que ela não sabia e não podia saber era que no mesmo hotel em Albufeira se encontrava também André, o ex-marido da Nádia, aquele com quem tinha estado casada muitos anos antes, num casamento que durara apenas ano e meio. André vivia agora em Lisboa, sozinho, nunca mais tinha casado, e tinha vindo ao Algarve depois do funeral de um tio velho no campo para pôr as ideias em ordem. Estás tão bonita ao sol da manhã, disse André na varanda do hotel, na segunda manhã, após terem reconhecido no pequeno almoço e trocado com surpresa as novidades de vidas tão mudadas. Sempre foste bonita, Ana, mas parece que agora és de outra maneira, mais tua. Ana riu-se, sem saber bem o que responder. Havia algo de reconfortante em conversar com o André. Ele conhecia Nádia, conhecia toda a história, não precisava de explicar nada, não precisava de fingir que estava tudo bem quando não estava. Passaram os dias seguintes juntos, sempre por acaso ao princípio, e depois já não tão por acaso, a passear pela marina, a comer marisco numa tasca à beira-mar, a rir de coisas que já nem se lembravam bem porquê. Numa tarde, apanhou-os uma tempestade repentina, daquelas do verão que chegam sem aviso e passam tão depressa como vieram. Correram os dois, a rir como crianças, até se abrigarem debaixo do telheiro de um quiosque de gelados fechado, encharcados até aos ossos, com a chuva a bater ruidosamente na chapa por cima das cabeças. Sabes, disse André, olhando-a com uma expressão súbita e séria, limpando-lhe uma gota de chuva da face com o polegar. Há anos que não me sentia assim. Vivo, quer dizer. É estranho dizer isto depois de um funeral e no meio de um divórcio, mas é verdade. Ana não respondeu com palavras. Ficou apenas ali, a olhá-lo, sentindo o coração bater-lhe de uma forma que já tinha quase esquecido que existia. Nessa noite, após a jantar, decidiram ir dar um passeio pela praia. A areia estava fria por baixo dos pés descalços e o mar rugia baixinho na escuridão. Sem dizerem nada, entraram os dois na água, só até os joelhos, deixando que as ondas lhes molhassem as barras das roupas, rindo baixinho, como se aquele instante lhes pertencesse só a eles e a mais ninguém no mundo. Quando voltaram ao hotel, André acompanhou-a até a porta do quarto. Ficaram parados os dois no corredor, por um instante que se estendeu mais do que devia. Posso... começou ele, aproximando-se. Ana deu um passo atrás, com o coração aos saltos. Não, disse baixinho, mas com firmeza. Não é que não queira, André. É que ainda estou casada. Legalmente, ainda sou mulher do Rui. E não quero fazer nada de que me possa arrepender. Não quero parecer-me com ela, com a Nádia. André acenou, compreensivo, sem qualquer rancor no olhar. Tens toda a razão, disse. E para que saibas, isso só me faz respeitar-te ainda mais. Eu posso esperar, Ana. Já esperei tanto tempo por muita coisa na vida. Por isto, posso esperar o que for preciso. Nessa noite,
Sentada à janela do quarto, a ver o mar escuro ao longe, Ana tomou uma decisão. Não por causa do André, ou não só por causa dele, mas porque finalmente percebeu com total clareza que não queria continuar a viver uma vida remendada, cheia de fendas por debaixo do estoque. Queria uma vida inteira, sólida, construída sobre confiança verdadeira, e não sobre promessas repetidas vezes sem conta. Apenas regressada a Coimbra, contou tudo à mãe. Depois, reuniu a coragem que lhe faltava e foi falar com os pais do Rui. Mãe, disse a sogra, uma mulher simples e sábia que sempre a tinha tratado como uma filha. Vou pedir o divórcio ao seu filho. Sei que isto vos vai magoar, e peço desculpa por isso, mas não posso continuar a viver assim. Para sua total surpresa, a sogra não discutiu, não suplicou, não defendeu o filho. Já sabia que isto ia acontecer. Mais tarde ou mais cedo, disse ela apenas, com os olhos cheios de tristeza, mas também de uma espécie de alívio resignado. O meu filho fez uma grande tolice, Ana, e sabe o melhor do que ninguém. O apartamento em que vivem é meu e do pai dele. Fica para ti e para os meninos. É o mínimo que vos posso dar depois de tudo. E assim foi. O apartamento ficou para a Ana e os filhos. Rui, após uma tentativa última e desesperada de a fazer mudar de ideias, mudou-se para um pequeno apartamento arrendado do outro lado da cidade. O divórcio foi decretado numa manhã cinzenta de novembro. Ao sair do tribunal, Ana sentou-se num banco de jardim ali perto e chorou como nunca tinha chorado em toda a sua vida. Um choro grande, definitivo, que lhe lavava a alma de todos os anos de dúvida e disfarce. Nessa noite, sentou os filhos à mesa da cozinha e contou-lhes a verdade, com todas as suas partes difíceis, adaptada à idade de cada um. Já sabíamos, disse Maria, agora quase adolescente, agarrando-lhe a mão. Não éramos assim tão cegos. Só queremos que sejas feliz, tu e o pai, cada um à sua maneira. João, mais calado, apenas se aproximou e abraçou-a, com toda a força dos seus braços de rapazinho. Foi o suficiente. André esperou. Esperou pacientemente, sem pressas, sem exigir nada. Telefonava de vez em quando, só para saber como ela estava, sem grandes conversas, sem insinuações. Foi ela quem, ao fim de 6 meses, o convidou para vir a Coimbra. Passearam pelo Jardim Botânico, num domingo de primavera, com as árvores em flor. Foi ali, sentados num banco debaixo de uma magnólia, que André lhe pediu, finalmente, que fosse sua mulher. Há uma coisa que preciso de te contar, disse ele antes, sério. Sobre o meu divórcio da Nádia. Nunca contei a ninguém a verdadeira razão. Não foi porque não nos entendíamos, como ela sempre disse a todos. Foi porque apanhei a tentar seduzir o meu chefe numa festa da empresa, na esperança de que ele me promovesse. Fiquei destroçado. Não pela promoção, mas por descobrir que a mulher com quem estava casado era capaz de usar qualquer coisa, até a mim, para conseguir o que queria. Nunca mais confiei em ninguém da mesma maneira. Até agora. Até a ti, Ana. Ana ouviu tudo em silêncio e sentiu de repente todas as peças de um quebra-cabeças antigo encaixarem-se finalmente no lugar certo. A Nádia sempre fora assim. Sempre precisara de ser a melhor, a mais admirada, a que ganhava, custasse o que custasse. E ao longo dos anos, essa necessidade tinha destruído tudo o que tocava. Sim, disse a Ana simplesmente quando o André lhe pediu, ajoelhado no cascalho do jardim, que casasse com ele. Sim, quero. Ficaram os dois sentados naquele banco durante muito mais tempo, já depois do pedido, só a olhar as pessoas a passar, os cães a correr atrás de bolas, as crianças a comer gelados demasiado depressa antes que estes se derretessem ao sol. Ana sentia, pela primeira vez em muitos anos, uma espécie de paz completa, sem nenhuma sombra escondida por debaixo, sem nenhum espinho por debaixo das costelas, à espera de se manifestar. Era uma sensação quase estranha de tão simples. A certeza tranquila de estar exatamente onde devia estar,
ao lado de exatamente a pessoa certa. Sabes uma coisa? Disse Ana, encostando a cabeça ao ombro dele. Passei tantos anos a pensar que o amor tinha de ser dramático para ser verdadeiro. Grandes gestos, grandes ciúmes, grandes reconciliações. Só agora percebo que o amor verdadeiro é isto: um banco de jardim, uma tarde qualquer. Ninguém a fingir nada. André riu-se baixinho e apertou-lhe a mão. Então tivemos ambos sorte em aprender isso a tempo, respondeu. Há gente que passa a vida inteira sem perceber a diferença. Foi a pensar nessa frase, mais tarde, já casada, que Ana compreendeu finalmente porque a sua história com a Nádia tinha de terminar exatamente como terminou, e porque, apesar de tudo, não sentia necessidade de mais nenhuma vingança, além da paz que já tinha construído para si e para os filhos. Casaram no verão seguinte, numa cerimónia pequena, só com a família e os amigos mais chegados. Maria e João mudaram-se com a mãe para Lisboa, para o apartamento de André, um homem que os tratava com uma paciência e um carinho que nem sempre tinham conhecido. Uma noite, alguns meses depois da mudança, João, já meio a dormir no sofá, chamou-lhe pai, sem sequer se dar conta. André ficou tão comovido que teve de sair da sala por um instante, para que os meninos não o vissem com lágrimas nos olhos. Quanto a Nádia, Ana voltou a vê-la apenas uma vez mais, por acaso, num centro comercial de Coimbra, quase 2 anos depois de tudo aquilo. Nádia estava sozinha, mais magra ainda, com uma expressão cansada que a maquilhagem já não conseguia disfarçar por completo. Ana, disse ela parando, estás com bom aspecto. Soube que casaste com o André. Quem diria? Sim, respondeu a Ana, com uma calma que meses antes nem ela própria julgaria possível sentir. E sabes uma coisa, Nádia? Já não te odeio. Fizeste-me sofrer mais do que qualquer pessoa jamais me fez sofrer nesta vida. Mas no fim, tirando-me o Rui, deste-me também aquilo de que eu mais precisava, a hipótese de encontrar alguém que realmente me merecesse. Por isso, estamos quites. Espero sinceramente que encontres a paz que andas a precisar. E afastou-se, deixando Nádia sozinha no meio do centro comercial, sob as luzes brancas e frias, com aquela expressão de quem, tarde demais, começa a compreender o preço real de cada escolha feita ao longo de uma vida. Assim termina esta história. Como muitas vezes acontece na vida real, não houve nenhum grande e único momento de justiça, nenhum raio a cair do céu sobre quem fez mal. Houve, apenas, o lento e paciente trabalho do tempo que, mais tarde ou mais cedo, coloca cada pessoa exatamente onde ela própria escolheu estar, através de cada pequena decisão tomada ao longo do caminho. Ana encontrou a felicidade que sempre merecera, não porque a vida lhe tenha sido gentil, mas porque ela própria escolheu, uma e outra vez, a dignidade em vez da vingança, a verdade em vez do conforto de uma mentira. E, se há uma lição para levar desta história, é esta: nunca deixem que ninguém vos convença de que merecem menos do que aquilo que o vosso coração sabe ser verdade. E até à próxima história.